Estamos com eleições na cidade. Você já reparou? Bom, se tiver entrado nas redes sociais, colocado o pé na rua, se tiver conversado com uma vizinha, com um parente, certamente você tocou nesse assunto. Política é o assunto do momento. Mas aqui a gente não quer só que você escute falar, a gente quer que você tenha a sua opinião, que saiba quem são os candidatos que estão pleiteando o seu voto nas eleições de 2024. E mais do que isso, para formar essa opinião, a gente quer ir além do CNPJ, quer conhecer o CPF de cada um deles. Por isso, mais uma vez estou aqui junto com meu parceiro, Thiago Lima, o Titi. Ei, Bianca, estamos juntos de novo, mais uma vez com eleições na cidade para mostrar, como você tem dito, o CPF, quem é a pessoa, humanizar, quem é o ser humano candidato que a gente vê muito na propaganda, o político, às vezes de terno e gravata, muito bem articulado, mas a gente quer saber para além disso. A nossa proposta é essa. Eu acho que esse lado humano, como a gente disse no primeiro episódio, vai transformar, pode transformar a opinião de muita gente e também mudar o voto, viu, Titi? É, porque a gente pode conhecer algo além, pode se identificar com alguma coisa daquele candidato, isso pode determinar o voto, certamente. Vamos então apresentar o nosso segundo convidado do nosso podcast? Vamos lá. Tá Elcio contigo. Batista, ele é presidente do PSDB, é o vice-prefeito de Fortaleza, candidato à reeleição, mas tem muita coisa para além disso. É um cearense de coração, mas nasceu no estado do Paraná, Bianca. Pois é, e a gente já vai agradecer a participação aqui. Elcio, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, Bianca. Obrigado, Titi, né? Thiago, quase um Tietê, né? Um jogador do Botafogo. Mas é um prazer estar aqui, poder um pouco conversar, falar sobre a minha trajetória, a minha vida, né? Como você já adiantou aí, eu sou um cearense de coração, alma, espírito e família, mas do ponto de vista realmente do nascimento, eu não nasci aqui, nasci no Paraná, mas por um acaso que eu talvez ao longo do nosso bate-papo eu revele por que eu nasci lá. Pois é, paranaense de origem, mas se pudesse, colocaria o Ceará aí no RG? Olha, totalmente. É tanto que o meu registro de nascimento já é no Ceará. Ah, é? É. Embora ser registrado com o nascimento lá de Cascavel, mas meus pais não me registraram quando eu nasci lá. E quando eu cheguei em Aiuaba, lá no sertão dos Inhamuns, para morar num distrito chamado São Nicolau, aí foi feito o registro. Então, se você pegar meu registro de nascimento, é lá do cartório de Aiuaba, né, mas com o nascimento em Cascavel, no Paraná, no sítio São José, na fazenda Goerê, né? Meus pais tinham ido para lá em busca de, claro, melhorar a vida e ter mais oportunidades. São cearenses. São cearenses. Minha mãe estava grávida e logo depois que elas chegaram lá, eu nasci. E um ano e meio depois, a gente regressou para o mesmo local, lá no São Nicolau, no interior dos Inhamuns. E eu fiquei lá até os 7 anos, só depois que eu vim para Fortaleza. Então é a história de mais uma família cearense que tenta buscar melhores condições de vida em outro canto, mas que não tem jeito, acaba retornando para a sua terra. Vocês não são de origem paranaense, origem cearense, você nasceu lá e veio para cá. Foi um acaso do destino. Meu pai teve uma oportunidade, alguns primos dele tinham ido embora para o Paraná, e ele viu ali talvez uma oportunidade, né, de melhorar, de fazer algo novo na sua vida. Meu pai é uma pessoa de origem muito humilde, ele é uma pessoa semi-analfabeta, estudou até o 3º ano, 4º ano. Foi para São Paulo na década de 20, início da década de 30, foi trabalhar na agricultura em São Paulo. Passou 35 dias para chegar lá num caminhão. E depois ele regressa, depois ele é caixeiro viajante, trabalhou pelo Brasil todo como caixeiro viajante. Depois ele se estabeleceu lá em São Nicolau, em Aiuaba. E aí na década de 70, ali por volta de 73, ele resolveu ir para o Paraná. Tinha uma iniciativa relacionada com a produção de soja, agricultura também. Ele já era um comerciante, né? Tinha comércio lá em São Nicolau, comércio de tecidos e também de secos e molhados, vamos dizer assim, né? Mas também criava alguns animais, principalmente carneiro, gado.
E vi uma oportunidade do Paraná, nós fomos para lá por conta disso. Mas logo em seguida ele não se adaptou e regressou para Aiuaba, né? Minha mãe também é de Aiuaba. Minha mãe nasceu numa comunidade muito pequena chamada Andresa, era o nome da comunidade, que ficava mais próximo da sede do município, né? Mas a minha infância e até os 7 anos foi vivendo nesse distrito. São 6 irmãos, não é isso? Na verdade, 12 filhos. Eu tive 12 irmãos, 11 irmãos. Eu sou o 12º. Mas 2 faleceram, quase que ao nascer, né? Eu sou da segunda esposa do meu pai. Então, a primeira esposa, ele teve 4 filhos. E com minha mãe, foram 8. 2 faleceram e 6 sobreviveram. Digamos, eu sou um deles. Tem alguém da família que tá na política também? Ou Não, você é não. o único? Sou o único na política. Meu pai, ele foi vereador em Aiuaba. Ah, tá. Né? Meu pai sempre participou ativamente da vida comunitária, sempre esteve muito próximo das pessoas. Ele foi vereador no mandato de 6 anos, de 1982 até 1988, né? Só que aí depois que a gente veio para Fortaleza, ele foi se distanciando de lá, né? Hoje meu pai tem 99 anos, minha mãe tem 88 anos, né? E vivem aqui, passaram a viver aqui, principalmente no final da década de 80 e depois não regressaram mais. Sempre para passear lá, visitar famílias, né? Mas depois a nossa vida passou a ser aqui. Então o único integrante da família que se transformou num político fui eu. Os demais, nenhum quis enfrentar esse desafio. De professor, sociólogo, acadêmico, como foi a entrada nessa vida política? O que te motivou ou o que levou você a entrar nessa vida política? Olha, eu acho que tem 3 aspectos que talvez hoje, fazendo uma análise do meu passado, possam indicar por que eu entrei na política. O primeiro está vinculado ao lugar onde eu nasci, onde eu cresci, né? Ou pelo menos onde eu tive a minha primeira infância, né? Dos 2 aos 7 anos, lá em São Nicolau, nesse distrito. Porque é um lugar muito pobre, com poucas oportunidades. A primeira escola que eu vi na minha vida foi em Fortaleza, por exemplo, né? E aquilo, desde criança, sempre me incomodou, né? A ideia de que você tinha um mundo muito limitado de oportunidades. Mesmo criança, eu percebia que aquilo me incomodava. Me incomodava também, claro, a pobreza, me incomodava também a falta de perspectiva das pessoas, o sonho limitado das pessoas. Me incomodava aquela aridez dos relacionamentos também que nós tínhamos lá no interior. A violência é algo marcante da minha infância, da minha adolescência e da minha juventude lá no sertão dos Inhamuns. Então, esses aspectos sociais, econômicos, eles sempre me incomodaram bastante, mesmo criança. O segundo fato foi a vida política no interior e a presença do meu pai nessa vida política. A gente recebia muitos políticos lá em casa que passavam vindo do Cariri para os Inhamuns ou indo dos Inhamuns para o Cariri. A gente ficava no meio desse caminho. E muitos desses políticos frequentavam lá em casa. E meu pai tinha uma relação com todos esses políticos. Meu pai gostava da vida política. Meu pai tinha uma atividade política de ajudar as pessoas lá no interior. E o terceiro, aí já foi quando a gente decidiu que nós viríamos os filhos para Fortaleza estudar. Eu vim para cá e saí de lá com 7 anos com um sonho. E eu disse que voltaria para ser prefeito de Aiuaba. Então, esse sonho, esses 3 aspectos, eles acabaram me levando para a política. Aí, um outro fator importante é que quando eu vou escolher o que eu vou estudar, tem a ver com esses 3 aspectos, né? Eu vou estudar ciências sociais. Sim. Ora, vou estudar justamente sociologia, antropologia e ciência política. Muito na perspectiva de resolver os problemas, entender os problemas sociais e resolver esses problemas sociais, econômicos que a gente tinha lá. Também de aprender a teoria política e, portanto, voltar para lá e ser um político qualificado, né?
Então, aí minha escolha na universidade também acaba estando relacionada com a minha infância e com essa determinação de entrar na vida política. E depois, aqui na cidade de Fortaleza, a minha trajetória, ela vai me encaminhando para a política, né? Primeiro como um técnico qualificado, um professor, depois eu vou trabalhar no terceiro setor, fundamos uma ONG chamada Aldeia, para trabalhar com educomunicação, inclusive formamos uma geração de pessoas que trabalham com comunicação aqui na cidade de Fortaleza, câmeras, operadores de som, cenógrafos, iluminadores. Fizemos isso nas escolas, eu e um grupo de amigos e amigas. E depois eu vou trabalhar no setor público, como um técnico, mas também começo a participar, digamos assim, das estratégias políticas em várias eleições. E isso acaba me levando também, né, para em algum momento aí sim entrar, me filiar a um partido e ser candidato. Então, essa minha trajetória, ela foi... A política sempre esteve dentro de mim, sempre esteve ao meu redor e sempre esteve como uma possibilidade, no sentido de que eu sempre achei que através da política a gente podia melhorar a vida das pessoas, melhorar e criar esperança para que as pessoas pudessem ser mais felizes. Foi um curso natural, né? Foi te levando. Agora, você falou ainda há pouco sobre estar na política. Nenhum parente meu resolveu enfrentar esse desafio. É porque é um desafio, a gente conhece Sim. quais são, e apenas assim, acompanhando. Mas eu te vejo sempre muito animado durante essa campanha, né? Muito presente. Você gosta desse corpo a corpo? Olha, eu acho que quem está na política tem algo que é muito básico, que é gostar das pessoas. É gostar de gente e ter empatia com as pessoas. Ter empatia com os sonhos dessas pessoas. Ter empatia com as dores dessas pessoas, com o sofrimento dessas pessoas. Ter empatia com as condições de vida dessas pessoas, sejam de pessoas mais pobres, de pessoas de classe média, de pessoas ricas. Não importa, você precisa ter empatia e saber compreender esse lugar dessas pessoas, né? Se você não tem isso, muito provavelmente você não vai compreender a essência da política. Mas devido ao trabalho atribulado que vocês têm, né, enquanto governo, tem como no dia a dia, fora a campanha, ter ainda esse chega junto com o eleitor, com a população que confiou a vocês? Olha, eu acho que essa interação permanente com as pessoas, ela deve acontecer para além das eleições. Sim. As eleições são um momento de festa, são um momento de você apresentar propostas, ideias, programas, mas é muito importante aquilo que acontece entre as eleições. Entre as eleições você tem 3 aspectos, basicamente. O primeiro aspecto é o da gestão, é de você trabalhar a parte administrativa, fazer a organização, no caso do setor público, para que ele possa fazer as entregas. O segundo aspecto, depois do administrativo, e está relacionado com o aspecto político. É você conduzir politicamente a administração pública para que ela fortaleça a cultura democrática, a transparência e a boa aplicação dos recursos públicos através de uma boa execução fiscal, de responsabilidade fiscal com os recursos públicos, com os recursos da população, com os impostos, tributos, etc. E o terceiro aspecto daquilo que acontece entre as eleições é você continuar próximo das pessoas, visitando essas comunidades, interagindo com as pessoas, tendo feedback daquilo que você está fazendo, ouvindo cotidianamente as pessoas. Então, eu procuro fazer as 3 coisas, né? E por isso que eu, na campanha, me envolvo bastante, mas entre as campanhas, entre as eleições, eu também estou muito envolvido, estou visitando as pessoas, estou ouvindo. Eu acho que essa arte de você escutar as pessoas é um dos aspectos fundamentais da vida política, né? Se você não tem capacidade de escuta, se você não tem capacidade de gerar empatia com a outra pessoa, e se você não tem a capacidade de compreender que o que aquela pessoa está falando é muito importante, né? Eu acho que você perde a essência da vida política e a essência daquilo que nos move na política, né? Então, eu tenho uma frase que é muito comum
vocês sabem disso, que é político só aparece aqui na época de eleição. Pois é. Né? Eu sempre procurei superar essa frase, estando próximo das pessoas, por isso que o meu Instagram também é uma forma de transparência. Praticamente tudo que eu faço está no meu Instagram. Eu utilizei o Instagram, o Facebook, né, as redes sociais, como um instrumento de transparência do meu mandato. Então você vai ver lá o meu cotidiano, o meu dia a dia, onde eu estou, quem eu recebo, com quem eu converso. Você tem a minha vida ali, porque a vida política na democracia exige a transparência. Exige que estejamos permanentemente iluminados. Já vimos aqui o Elcio nascedouro lá no Paraná, vindo para o Ceará, um pouco da carreira política, mas quem te vê, especialmente nas redes sociais, ou mesmo pessoalmente, como a gente pode ter um contato nessa vida de jornalista, vê um político um pouco diferente, né? Até pela própria indumentária, pelo figurino. O Elcio Batista, presidente do PSDB, vice-prefeito de Fortaleza, sociólogo, professor, se considera um cara descolado, um cara jovem? Tem a alma jovem? Eu acho que assim, eu tenho um espírito muito jovem, né? Eu me identifico muito com os aspectos, as características da juventude. A juventude a gente sabe que é um período da nossa vida, né? Digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem algo que transcende esse período da vida, que é o espírito. Você permanecer com o espírito jovem. O que é permanecer com o espírito jovem? Inquieto. Angustiado. Rebelde. Inovador. Criativo. Que está todo o tempo buscando se aperfeiçoar, está todo o tempo buscando encontrar novas formas de fazer as coisas, não está satisfeito com o conhecimento que tem, quer aprender mais. Então, esse espírito, eu acho que você pode permanecer ele pela sua vida toda. O corpo, claro, que tem aí um momento da vida que você diz que somos jovens, porque os hormônios, a gente sabe que a partir dos 14 anos, 15 anos, a gente vive uma explosão hormonal, tanto a mulher quanto o homem. A gente sabe que tem um período da nossa vida característico da juventude, que inclusive hoje, de 15 a 29 anos, é reconhecido como sendo a idade do jovem, porque é o período em que você está saindo da adolescência, está assumindo as responsabilidades relacionadas com a profissão que você escolhe, com a formação profissional e, ao mesmo tempo, entrando no mercado de trabalho, né? E, classicamente, seria o momento em que você formaria uma família, iniciaria o processo de formação de uma família. Então, essa característica da juventude, ela continua aí em muitas sociedades. Hoje você tem já uma extensão, né? Mais 29 anos, 34, 35 anos, mas eu me considero uma pessoa de espírito jovem, descolada, e tem algo relacionado, inclusive, com essa forma de se vestir e tudo. Eu sempre gostei de moda, eu sempre gostei de... Ah, é? Não, vamos falar um pouco sobre isso. Sempre adorei, e tem várias curiosidades sobre isso. A primeira, Deixa eu te interromper. É uma que a Bianca descobriu? Eu descobri. Deixa ela falar. Eu vou falar, vai que, né? Vai que é. Falaram-me que Elcio só veste terno slim e combinando com um sapato. Eu gosto de combinar e de fazer uma boa combinação, né? Eu mesmo escolho minhas roupas, ninguém escolhe minhas roupas, eu compro minhas roupas, eu escolho meus sapatos, sou eu que preparo minha mala quando eu vou viajar, sou eu que escolho as roupas, sou eu que dobro. E é preocupado, né, com essa questão do visual? Sou muito preocupado com a questão do visual, porque eu acho que a nossa aparência, ela é a primeira porta que se abre para o mundo e para as pessoas. O olhar do outro vai estar vinculado diretamente à forma como você vai ser visto. Na câmera aberta, né? Na câmera aberta dá para ver aqui, ó, hoje está combinando também, ó, o sapato branco com um tom amarelo e a camisa amarela. Ele falou, inclusive, que veio com essa camisa samba também para dar um alto astral. Com análise de Thiago Lima. Viu aí, ó, aqui não é só mas você política, sabe, não, por né? exemplo, o amarelo ele combina muito com o preto, né? Por Sim. isso que, se você for ver, os clubes de futebol que tem amarelo, eles, na verdade, fazem a combinação com o preto. Você que gosta de futebol, vamos lá. Borussia Dortmund, Galatasaray, Criciúma, Sumove aqui. Sumove, é verdade. Então, o preto e o amarelo, eles formam uma harmonia
de duas cores. O preto, por exemplo, todo mundo diz que combina com tudo. Não é verdade. Ele não necessariamente combina com todas as cores. Mas com o amarelo ele funciona muito bem, ele constrói a identidade. Assim como, por exemplo, o rosa combina muito bem com o verde. Mas, minha gente, você tá Por isso que você vê essa combinação de verde e rosa em muitos lugares do mundo. Você chega, às vezes, num país da Europa, você vai num restaurante ou num café, tá lá verde e rosa. Você vai lá na Argentina, a Casa Rosada é verde e rosa. Aqui a vice-prefeitura, por que ela é verde e rosa? Porque essa é uma combinação muito harmônica entre as duas cores. A Mangueira, lá no Rio de Janeiro, é verde e rosa. A mangueira, manga mesmo, aí vamos falar agora da árvore. Você tem o fruto, que é a manga, mas quando ela está florada, é rosa. A floração da mangueira é rosa. Então, eu sempre busquei trabalhar muito com as cores, psicologia das cores, né, entender o papel das cores também e o impacto que elas têm conosco. E voltando à questão da moda. Minha mãe fazia minhas roupas quando eu era criança. E ela costurava, e eu ficava do lado dela, basicamente ajudando ela a costurar. Eu fiz muitos tapetes com restos de costura. Aqueles tapetes que você fazia no interior. Sim, sim. Eu fiz muito aquilo ali. Então a ideia de moda, ela estava presente porque meu pai teve uma loja de tecidos também com minha mãe. Então a gente vendia tecidos. E nessa história de vender tecidos, você vai aprendendo também a combinação de como é que eles se formam. Estudando antropologia, uma parte da antropologia está vinculada à indumentária, às formas de se vestir de todas as comunidades humanas. E aí, quando eu trabalhei na Faculdade Marista, aqui em Fortaleza, eu fui coordenador do curso de marketing, e lá tinha um curso de moda, era o melhor curso de moda, inclusive, de Fortaleza, à época. E eu acabei, durante um período, dando aulas no curso de moda. Então, assim, a relação com a moda sempre esteve presente na minha vida desde criança, e eu cultuo bastante isso, eu aprendo muito com isso. E procuro, claro, me vestir bem, ou pelo menos me vestir da melhor maneira possível para me apresentar bem. Tá super bem vestido. Ainda falando sobre essa sua proximidade com a juventude, os seus projetos ao longo da carreira foram sempre muito voltados para isso. Sim. Dá-se a esse espírito também da juventude. Você gosta de estar próximo dos jovens e fazer com que eles evoluam, já que tem a política na mão e consegue aí tocar, né? Eu adoro esse trabalho com criança, adolescente e jovem. Eu tenho uma identificação com isso, né? Talvez isso esteja relacionado com a minha própria trajetória, com a trajetória de uma criança humilde, sonhadora, cheia de esperança, que saiu de um lugar com muita escassez e que veio para Fortaleza com uma ânsia muito grande de ascender socialmente, de melhorar de vida, de construir e ter oportunidades para que pudesse ter uma vida melhor do que a dos meus pais, né? E eu procuro retribuir isso para essas gerações, né? Cada vez mais eu estou envolvido com a primeira infância e os projetos de primeira infância, e cada vez mais a gente sabe que para cada $1 que você investe numa criança, $7 é o retorno que essa criança pode dar para a sociedade. Então o investimento na criança é o melhor investimento que você pode ter por uma sociedade, né? Sei também que os adolescentes, jovens, eles precisam de muito apoio. Apoio pedagógico, apoio psicológico, apoio afetivo, né? E apoio em termos de construir boas redes de relacionamento para que eles possam usufruir das melhores oportunidades numa sociedade. Que eles possam desenvolver o capital cultural, o capital social e o capital intelectual, que é a base para que você possa, tanto por um lado, desenvolver capacidades, habilidades, né? Por outro, você desenvolver competências e no meio entre habilidades e competências, você ter atitudes que sejam as mais proativas e as de melhor impacto na vida social, né? Então, essa minha identificação me levou sempre a estar próximo dos jovens. E aí, quando o Roberto Cláudio assumiu, eu coordenei a campanha do Roberto Cláudio, uma das fortalezas em 2012 do plano de governo era a Fortaleza da Juventude. Quando o Roberto Cláudio ganhou a eleição, ele me convidou para ser secretário de Juventude.
E eu falei para ele, ótimo, maravilha, eu vou aceitar o desafio. E quando eu assumi a Secretaria de Juventude, o que eu procurei fazer? Eu procurei construir políticas públicas que estivessem relacionadas um pouco com aquilo que eu não tive e que eu acho que todo jovem deveria ter, todo adolescente deveria ter, e ao mesmo tempo ouvir esses jovens para que a gente pudesse também construir projetos que estivessem relacionados com eles. Aí, Juventude Sem Fronteiras, por exemplo, só para dar um exemplo. Eu sempre tive vontade de viajar, de conhecer outro país e de fazer intercâmbio cultural. Meus pais não tinham condição. Meus amigos de colégio, quando eu estudei no General Osório, viajaram. Né? E eu jogava futebol de salão, eu estudava lá porque eu tinha uma bolsa, não tinha condição de pagar, mas tinha uma bolsa. Né? E ficava vendo aquilo. A primeira oportunidade que eu tive de estar no setor público, eu falei, vamos construir um projeto para esses adolescentes e jovens poderem fazer um intercâmbio cultural. Elcio, Sêneca tem uma frase que diz que faz parte da cura a vontade de ser curado. Quando você está diante desses jovens que vêm das comunidades de Fortaleza, eles se sentem abraçados e conseguem absorver aquilo que o município, a gestão, oferece? É bem aceito? Olha, eu posso dizer que sim. Hoje, a gente tem a maior política pública de juventude de toda a América do Sul. Não só a maior em termos de volume de dinheiro investido, mas a gente tem a melhor política pública de juventude de toda a América do Sul. Quem diz isso são os órgãos internacionais. Nós hoje temos uma rede de oportunidades para os jovens, só para você ter uma ideia, só de bolsas em vários projetos, desde o Bolsa Esporte, passando pelo Juventude no Parque, só para citar dois, nós temos 5 mil jovens com bolsas na cidade de Fortaleza. Só a Rede Cuca oferece oportunidades por mês para 5 mil jovens. São 5 cucas e nós vamos entregar o sexto agora no final do ano. E todas as vagas são preenchidas, desses cursos que são colocados Todas as vagas preenchidas. Né? Temos cada vez mais desenvolvido projetos vinculados a aquilo que os jovens querem, baseado inclusive em pesquisas com os jovens e baseado também nas tendências da economia e nas tendências sociais. Vou lhe dar um exemplo. Na nossa gestão com o prefeito Sarto, nós criamos um programa chamado Juventude Digital. Vamos formar em 4 anos 50 mil jovens. Desses 50 mil, 25 mil desses jovens vêm da própria rede pública, são jovens principalmente da 9ª série. E por que formar jovens com competências digitais? Tanto porque é um vetor de desenvolvimento econômico da cidade de Fortaleza e do mundo, quanto porque as competências digitais são a base das novas profissões, independente de onde você vai estudar ou aquilo que você queira fazer, a base são as competências digitais que você precisa ter, seja estudando engenharia, seja estudando ciências sociais. Você precisa ter esse processo de alfabetização digital e dominar essas competências e habilidades. Então, Juventude Digital está vinculado a isso. Aí, vamos para outro. Quando eu assumi como secretário de Juventude, de forma muito curiosa, mais ou menos no mês, acho que era abril, maio, a gente criou uma Semana do Grafite em Fortaleza. Eu estava na Praia do Futuro com os jovens. Dentro dessa semana, eles estavam grafitando. Chega uma pessoa e diz assim, uma criança diz, você não quer conhecer um projeto que tem aqui na Praia do Futuro? Aí eu falei, quero. Fui lá conhecer. Cheguei lá, era um lugar muito pequeno, muito apertado, tinha algumas pranchas de surf e tinha uma pessoa lá chamada Zé Coco. E tinha várias crianças lá. Era um projeto social de surf, que até hoje tem. Fiquei conversando e tudo mais, conheci um garoto chamado Santiago, me transformei num amigo dele. E aí, vendo aquela situação, eu falei, vou criar um projeto relacionado com o surf e com o apoio a essas escolinhas. Fui no Roberto Cláudio, ele, não, toque. Criamos um projeto chamado Juventude na Onda. Esse hoje é o maior projeto de surf social do Brasil. Que legal. É um dos maiores projetos do mundo. A gente tem 20 escolinhas. Para essas escolinhas é dado material de surf, é pago o monitor, é pago o professor e tem um circuito chamado Juventude na Onda para que eles possam competir. Eu não tenho dúvidas.
até o final dessa década, a gente vai ter não só campeão brasileiro, mas talvez campeão olímpico, campeão mundial, saindo do Juventude na Onda. A Federação Brasileira do Surf veio aqui, ficou impressionado com o tamanho do programa. E esse programa começou na minha gestão como secretário de Juventude. Felizmente, teve continuidade com outro secretário de Juventude, teve continuidade com o Roberto Cláudio, expansão, e teve continuidade agora com o Sarto. E eu tenho a felicidade de hoje ser o vice-prefeito e apoiar a expansão do projeto, né? A gente saiu de 12 escolinhas para 20 escolinhas na gestão do Sarto e minha. A gente passou a pagar monitor, a gente aumentou o valor do pagamento do professor, a gente está fornecendo mais materiais e já como decorrência desse projeto, na nossa gestão, nós criamos um outro projeto chamado Juventude no Kite e agora Juventude na Pista para o skate. Então, veja, são exemplos de oportunidades relacionadas ao esporte. Mas eu posso te falar, vamos para a educação. Olha, uma das maiores felicidades que eu tenho, pode ter certeza, é eu fazer parte de uma história que começou em 2012. Fortaleza não tinha uma matrícula em tempo integral. Quando nós começamos a coordenar o plano de governo do Roberto, eu falei para o Roberto, vamos prometer escola em tempo integral. Precisamos fazer escola, porque é um instrumento de proteção social e de apoio às famílias fundamental num lugar desigual e pobre como Fortaleza. E ele topou, colocamos no plano de governo, fui pesquisar, pegar os dados de Fortaleza, mapeamos as regiões mais pobres, mais humildes, e para que elas pudessem receber as melhores escolas de Fortaleza. Hoje eu tenho orgulho de entrar numa escola em tempo integral, porque ela é melhor do que uma escola privada que a gente tem em Fortaleza. Ela é de alta qualidade. O professor é mais feliz na escola em tempo integral, ele fica fixo na escola. Os pais sabem que os filhos estão na escola protegidos de 7 da manhã às 5 horas da tarde. Eu tenho um apoio psicológico e pedagógico para esses adolescentes e crianças. E eu tenho mais tempo para desenvolver as competências, as habilidades, as atitudes dessas crianças, adolescentes e jovens. E Fortaleza hoje é um exemplo para o Brasil. 73% hoje da matrícula em Fortaleza já é em tempo integral, de uma rede que tem aproximadamente 250 mil alunos. E do 6º ao 9º ano, 100% já está em tempo integral. Esse é o seu vice-prefeito, professor, sociólogo e rede social e tudo mais. Como a gente quer saber do dia a dia, da vida dos candidatos, esse Elcio dá para comer um milho cozido na rua, comer uma panelada no mercado, dá para fazer coisa que a gente faz no dia a dia, assim, para trazer para a realidade das pessoas, né? Quebrar aquele político. Tem vida comum, lava louça. Dá tempo de viver? Faz essas coisas. Tá querendo saber. Olha, eu sou uma pessoa que gosta muito de fazer as coisas. Desde varrer a casa, lavar os pratos, fazer aquelas obrigações mais comuns que qualquer pessoa faz, eu gosto de fazer, né? Eu me identifico com isso. Uma das coisas que eu coloquei sempre na minha vida e sempre na minha cabeça, que é o seguinte, você não pode, só porque você tem uma melhor condição de vida, deixar de fazer aquilo que qualquer pessoa faz no seu cotidiano. Que é essa sua pergunta aqui. Ou seja, lavar um prato é uma forma de você exercitar a sua humanidade, a sua humildade e de você se colocar no lugar de qualquer outra pessoa. A gente não pode perder essa característica que é de todos nós sermos iguais, como seres humanos. Você não pode se abandonar nisso. Quando você abandona isso, você entra num processo que é ser vaidoso. Eu não tenho problema nenhum, por exemplo, em um carro dar o prego e eu empurrar o carro. Eu não tenho problema nenhum em pegar o carro e dirigir. Hoje, por exemplo, por acaso eu precisei dirigir. Foi eu que dirigi o carro. E eu estava dirigindo. Se precisar usar ciclofaixa? Adoro andar de bicicleta. Ando de bicicleta no meu cotidiano. Ando de bicicleta quando necessário, sem problema. Adoro andar a pé. Adoro andar a pé pela cidade de Fortaleza, caminhar pela cidade, gosto muito de fazer isso. Então, assim, comer, por exemplo, você está fazendo panelada, minha infância toda foi não só comendo panelada, mas fazendo panelada.
Tá vendo? Fazia panelada com minhas irmãs. Fazia buchada. A famosa buchada que eu adoro, que lá nos Inhamuns era feito, e lá em casa, de uma forma diferente da buchada que você normalmente come. Porque a nossa buchada lá era feita com picadinho, claro, de Picadinho, carneiro, Isso. mas com arroz, misturado com arroz, pimenta do reino, muita pimenta Sim. do reino, e depois costurado. Então a nossa... E aí cozinha. E aí cozinha. Pronto. Aqui, se você for normalmente na buchada que você come em Fortaleza, em muitos lugares, é só o bucho costurado com um picadinho de carneiro dentro. Não tem um arroz. Mas no interior é feito assim. Lá no meu Jaguaribe também faz desse Com arroz, jeito, não é com isso? arroz dentro, Pois com pimenta e vários... Não é só o bucho. Tem um bocado dos miúdos. Dos miúdos. do pois bicho. é. Então, assim, A Bianca tá aqui. A Bianca é Eu sou do peito... Crato. É peito de frango com Mas sou batata peito- doce. mas, por exemplo, panelada. Eu fiz muita panelada. De cortar e depois, inclusive, aquela panelada que o pessoal diz que ela é mais limpa, que é você retirar toda a gordura Sim. dela e ficar, de fato, só ali as partes, a tripa, digamos assim, bem cortadinho, sem a gordura que normalmente está presente na panelada. É um prato muito gorduroso e a gente comia muita panelada no interior, claro, por conta do clima e do fato da gente passar o dia todinho caminhando, andando. Então a gente gastava muita energia. Daí comer muita panelada, né? Porque era muito rica, muito Da calórica. sustância, como tinha a muita gente gordura. diz no interior, da sustância, né? Mas assim, pois é. Mas eu, sabulho, panelada, buchada. Ê, Bianca! Não só ê, comi, Bianca. não só comi, como sei fazer, né? Sei fazer tapioca, sei fazer cuscuz. Enfim, esse é um outro aspecto. Eu falei de moda, mas, por exemplo, a minha infância toda é muito próximo da gastronomia. Eu adoro gastronomia. Adoro você identificar os produtos, você cozinhar. Hoje eu não tenho muito mais tempo para cozinhar, mas eu gosto de cozinhar. Se eu tiver a oportunidade, eu sei fazer vários pratos, digamos assim. Prato preferido? Eita, um prato preferido super difícil, né? Porque tem uma variedade muito grande de opções. Mas eu acho que tem um clássico que todos nós nos identificamos. Eu adoro carne de carneiro. Para mim, a melhor carne que existe é carne de carneiro, né? Tá E uma certo. carne de carneiro com um bom baião. Aí fica bom. Baião é bom. E uma outra... Você vê as coisas da infância, né? Tem dois pratos que marcaram muito a minha infância e que eu adoro, né? Um deles eu ainda como e acho maravilhoso. O outro, não muito, mas todos os dias, praticamente o meu jantar, durante 5 dias na semana, assim, no interior, era girimum com leite. Então, eu pegava o girimum, cozinhava, minha mãe, depois pegava o girimum, colocava ele, Bota dentro do prato. tirava a casca, A colocava no casca. prato, amassava e colocava leite e comia. Esse era o meu jantar, normalmente. Então, esse é um prato que eu adoro. Para mim é muito saboroso. O outro prato que eu gosto bastante, que tem muito a ver com o interior, era arroz branco, soltinho, com muita pimenta do reino em cima e 2 ovos moles. Tô Em com que, fome já. então Tá você... dando fome, gente. então, isso é um prato básico, É. super simples, mas saborosíssimo. E o ovo de preferência, ovo de galinha caipira criado em casa. A gente tá com. O papo tá bom aí. Tempo o tempo voa, passa assim né? bem rapidinho. Mas antes eu queria te perguntar, assim, já que você já viveu a experiência e quer viver mais uma vez, qual é a maior dificuldade e a maior glória de ser vice-prefeito da cidade de Fortaleza? Olha, a maior dificuldade é sempre ganhar a eleição para você ser o vice-prefeito, né? Então, acho que essa é a maior dificuldade, né? Agora, é muito orgulho. Você imagina um garoto como eu, que sai lá do São Nicolau, de um pai semi-analfabeto, de uma mãe semi-analfabeta, que vem para Fortaleza com um sonho de estudar e de, em algum momento da vida, voltar para entrar na política. E, de repente, eu me encontro como vice-prefeito da 4ª capital do país. Hoje, de uma cidade que lidera o PIB do Nordeste, de uma cidade que é líder em alfabetização, de uma cidade que tem um povo incrível, porque é muito acolhedor, ao mesmo tempo que tem um clima maravilhoso. Eu sempre digo, o melhor clima do mundo é Fortaleza para mim. Essa temperatura de 24 a 32 graus durante todo o ano é muito boa. O sol o ano inteiro e ainda tem vento, porque eu velejo de kitesurf. Kite. Aí você imagina o quanto isso me deixa orgulhoso, né? Então a principal dificuldade é essa, entrar
de fato, e ganhar a eleição, que a gente ganhou uma vez e queremos ganhar novamente, né? O prazer, né? Eu acho que, para mim, que gosto da cidade de Fortaleza, que gosto de pessoas e que invisto no processo de transformação da vida dessas pessoas, é só realização. Eu posso dizer que isso para mim é uma glória cotidiana. Eu todo dia me acordo muito feliz. Quem trabalha comigo sabe. Eu posso dizer para você que é raro, para não dizer inexistente, o dia em que eu me acordo de mau humor para ir trabalhar como vice-prefeito de Fortaleza, né? Eu me acordo feliz, vou dormir feliz, não tenho hora para acordar, não tenho hora para dormir, né? Às vezes vou dormir meia-noite, 1h da manhã, me acordo 5h da manhã. Tem dias em que mesmo dormindo eu estou pensando no trabalho e nas realizações que a gente precisa ter na cidade de Fortaleza. Me incomodo bastante, sou uma pessoa insatisfeita porque quero sempre dar o melhor, não só de mim, mas o melhor das políticas públicas para que as pessoas sintam cada vez mais que elas podem ter esperança e acreditarem nelas mesmas, um pouco como aconteceu comigo e talvez com a frase que você disse há pouco aí, né? Eu acho que você precisa acreditar em você, você precisa ter vontade para que as coisas aconteçam. E acreditar, né? Essa vontade interior, essa crença interior, ela é fundamental para você alcançar os objetivos que você quer para si. No meu caso especificamente, na política, você tem que colocar os objetivos que precisam ser alcançados para os outros na frente dos seus próprios objetivos. Isso é fundamental para uma pessoa que quer entrar na vida política e ter na política uma causa da sua própria vida. Eu tenho como um bom leitor e, obviamente, um professor e uma pessoa que estudou a teoria política, o Max Weber, que é um dos principais sociólogos da história da sociologia, ele tem um pequeno texto chamado A Política como Vocação. E na política como vocação, ele faz uma diferença, ele analisando as democracias modernas e as transformações dessas democracias e vendo o fortalecimento dos partidos políticos como a base da democracia. E ele começou a descrever que existiam aqueles que vivem da política e aqueles que vivem para a política, né? Fazendo uma distinção entre esses dois termos, né? E eu me considero uma pessoa que vivo para a política, né? Eu não vivo da política, mas eu vivo para a política. Tenho a política como uma causa. E tenho uma política, sobretudo, como uma causa no sentido de que a política e, portanto, o exercício do poder podem mudar para melhor a vida das pessoas. Cumprimos o papel de mostrar um pouco do CPF de Elcio Batista, né, Deu Bianca? certo. Deu certo. É isso. Obrigada por estar aqui com a gente no nosso novo podcast. Um sucesso na campanha para vocês e até uma próxima. Se chamar, venha. É claro, não. Se me chamar, eu vou, como diz a música do Chiclete com Banana. Combinado. Mas eu adorei a oportunidade. Na próxima vez eu posso vir falar mais do CPF. Quero já deixar aqui um convite, posso? Pode. Para me seguirem nas redes sociais, mas verem, sobretudo, uma série que a gente está fazendo chamada Árido, Fé, Razão e Emoção. Porque foi a fé, a razão e a emoção que me trouxe até essa cadeira que eu estou sentado aqui hoje. E é a combinação dos três que explica um pouco do Elcio. Na próxima vez, quando eu vier falar mais do meu CPF, eu vou falar da minha vida de forrozeiro também. Eita. Cajueiro Drinks, dançarino de forró, professor de forró durante um tempo. Enfim, de uma série de outros aspectos do meu CPF que talvez as pessoas queiram conhecer. Elcio Batista, candidato a vice-prefeito de Fortaleza. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente hoje. Titi, mais um cumprido. Até a próxima semana, Obrigada. se Deus quiser. Valeu. Quarta-feira a gente está de volta. Tchau, tchau.